Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. João 15, 1. Novo Testamento. Você vai passar o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, e depois do Evangelho de Lucas, você encontra o Evangelho que foi escrito pelo apóstolo João. Diz o seguinte, capítulo 15, versículo 1, Jesus falando: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Daqui a pouco, nós vamos ver aqui na palavra que os ramos que Jesus ele está dizendo somos nós, aqueles que frequentam, que estão na casa de Deus. E Jesus aqui lhe disse que a videira verdadeira é Ele. E o que Jesus aqui, ele quer dizer o seguinte, quando ele diz no verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, é aquela pessoa que de repente, ela até está na igreja, ela participa das reuniões, ela participa dos cultos, mas ela não dá o quê? Fruto. Ou seja, a vida dessa pessoa não muda, não transforma. E ele diz o seguinte, que o Pai que é um agricultor, ele o corta. Então aqui no versículo 2, Jesus está mostrando para nós que há dois tipos de ramos que estão na videira que é Ele. Aqueles que produzem fruto, mas também aqueles que não produzem o quê? Fruto. E aqueles que não produzem fruto, eles são o quê? Cortados, ou seja, eles não permanecem na videira que é quem? Jesus. Agora, há um porém. Aqueles que produzem fruto, no caso, Jesus está dizendo que o Pai que é o agricultor, ele os limpa para que eles produzem mais fruto ainda. Agora, esse limpar aqui no caso, que Jesus está falando, é a poda. Não sei se de repente você já podou um jardim, já podou uma árvore, ou você viu alguém podar um jardim, podar uma árvore. E por que ocorre, por que acontece essa poda? Para tirar tudo aquilo que atrapalha aquele jardim de desenvolver, de crescer. Ou se de repente o jardineiro ou alguém que mexe com jardim, com árvore, ele está vendo que aquela árvore, aquele jardim, ele está tendo ali uma dificuldade de aumentar, de produzir, então ele vai e poda, ele corta tudo aquilo que acaba sendo empecilho para que aquele jardim, para que aquela árvore possa crescer, desenvolver ainda mais. Agora, levando isso para o campo espiritual, quando nós estamos nessa videira que é Jesus, e Jesus ele observa
que tem certas coisas nas nossas vidas que estão impedindo o nosso crescimento espiritual. Jesus, ele faz uma poda, ou melhor dizendo, Deus, ele faz uma poda. Deus, ele vai cortando, Deus, ele vai podando tudo aquilo das nossas vidas que nos impedem de progredir, no caso, que nos impedem de desenvolver espiritualmente. Um exemplo: de repente você diz assim, pastor, sabe, teve pessoas na minha vida que Jesus removeu, que Deus, ele removeu. Muitas vezes, de repente, essas pessoas, elas estavam impedindo o seu crescimento espiritual. E Deus, ele viu ali que você produziu algum fruto e que você precisava produzir fruto ainda mais. E por esse motivo, ele veio com essa poda e ele tirou da sua vida essas pessoas para que você produzisse mais o quê? Mais frutos. E não somente pessoas sábias, mas há coisas nas nossas vidas que Deus vai tirando, arrancando pouco a pouco, para que assim espiritualmente a gente venha crescer e a gente venha produzir o quê? Mais fruto. Então, o objetivo da poda não é te machucar, sabe? Não é de repente te afligir, te angustiar, mas é tirar tudo aquilo que impede o seu crescimento espiritual. Um exemplo, teve uma pessoa certa vez que ela ouviu essa pregação numa igreja que eu estava, e aquela pessoa, depois da reunião, depois do culto, no outro dia, ela veio conversar e ela disse que essa palavra havia falado com ela. Por quê? Porque ela estava trabalhando em um serviço, no caso, e aquele serviço qual ela se encontrava estava impedindo ela de crescer espiritualmente. E ali ela entregou aquilo nas mãos de Deus, e Deus fez com que ela saísse daquele serviço, que ela fosse trabalhar de outra coisa. E ela disse que a partir daquele momento que ela começou a trabalhar com outra coisa, em outro ramo, a vida dela espiritual foi crescendo, ou seja, ela começou a produzir o quê? Mais frutos ainda. Continuando a leitura da palavra 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra de Deus também, ela é comparada à água. E a água, nós sabemos que ela serve para limpar, para purificar. Então, no momento que eu e você, nós ouvimos esta palavra, que nós recebemos essa palavra em nossos corações, essa palavra, ela vai nos limpando, sabe? Ela vai tirando os maus pensamentos, as más intenções, vai nos lavando do pecado, da iniquidade, da idolatria, de tudo aquilo que desagrada quem? A Deus. De repente, é avareza, é vícios, enfim. Quando a pessoa ela aceita essa palavra, ela recebe essa palavra, melhor dizendo, então ela vai sendo limpa por essa palavra. Por esse motivo é necessário a meditação
da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Continuando o versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então aqui Jesus, ele está mostrando para nós que o ramo, ele só pode produzir fruto se ele estiver ligado na videira. Ou seja, o ramo depende da videira para produzir fruto. E assim somos nós, sabe? Nós não podemos produzir fruto de nós mesmos, sabe? Não é uma capacidade humana, mas o homem e a mulher de Deus, para que possa produzir fruto, tem que estar ligados na videira que é Jesus. Em outras palavras, se você não estiver ligado em Jesus, você não vai produzir nada, nós não vamos produzir nada. Mas quando nós estamos ligados em Jesus, ou seja, quando permanecermos no Senhor Jesus, nós iremos produzir fruto. Ou seja, esse fruto é a transformação, é a libertação, é a mudança de vida, é o amor, é a bondade. Ou seja, é a pessoa, sabe, ela viver uma nova vida. E esses frutos, no caso, a pessoa, ela só vai produzir, ela só vai gerar se ela estiver ligada em Jesus. Ou seja, se a pessoa ela entregou a sua vida para Cristo, ela foi batizada nas águas, ela obedece a palavra, ela obedece o evangelho, então ela está ligada em Jesus e ela vai produzir frutos. Então isso mostra para mim, para você, que nós somos totalmente dependentes de quem? De Jesus. Continuando, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tá vendo? Jesus está mostrando aqui que o ser humano depende dele. Sabe que o ser humano não pode alcançar as coisas com capacidade própria, na força do braço, mas ele depende de quem? De Jesus. Então, tenha essa consciência que tudo aquilo que você faz, que tudo aquilo que você exerce, você só pode fazer, realizar, exercer se Jesus estiver na sua vida. Continuando a leitura, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ou seja, a perda da salvação. Se a pessoa não permanece em Jesus, ela vai perder também, fora ela não produzir nada, ela perde a salvação da alma dela. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu costumo dizer que o maior desafio do cristão, do homem e da mulher de Deus não é a pessoa, no primeiro momento, se entregar ao Senhor Jesus, ou ser batizado, batizada nas águas, mas o nosso maior desafio é permanecermos no Senhor Jesus. Porque entenda, o diabo, ele não quer que a gente permaneça em Jesus. O mundo não quer que a gente permaneça em Jesus. A nossa carne, o nosso eu, não quer que a gente permaneça no Senhor Jesus. Então, o mundo, o diabo, a nossa carne, vai fazer de tudo para que a gente não permaneça em quem? No Senhor Jesus, ou seja, vão fazer de tudo para que a gente não permaneça na palavra de Deus. Então nós devemos nos esforçar, sabe? Devemos perseverar. E Jesus, ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós devemos perseverar para que a gente venha permanecer em Jesus e que as palavras do Senhor, elas venham continuar na nossa vida. E a palavra de Jesus, a palavra de Deus, só vai permanecer em nós se nós permanecermos nele. E quando a gente permanece em Jesus, quando Jesus ele vê que a sua palavra está em nós, nós iremos orar, nós iremos realizar as nossas orações, nós iremos apresentar a Deus as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, e Jesus vai nos atender. Deus, o Pai, vai nos atender, porque ele viu que nós permanecermos em quem? No Senhor Jesus. Então, até mesmo aqui nesse versículo, Jesus, ele está nos ensinando, está nos mostrando que para que as nossas orações, elas venham ser atendidas, para que Deus ele venha operar nas nossas vidas, para que a nossa voz seja atendida lá no céu, nós devemos permanecer em Cristo, permanecer no Senhor Jesus. Amém? Então, essa é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração, esteja ligado nessa videira que é o Senhor Jesus e você vai produzir fruto. Deixa Deus te podar, Deus tirar da sua vida tudo aquilo que não agrada a Ele, para que você produza mais fruto ainda. E outra coisa, permaneça nele. Não deixe nada nesse mundo te afastar, te tirar da videira que é o Senhor Jesus. E as suas orações, as suas petições, elas serão atendidas. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na tua santa e gloriosa presença. Pai, queremos estar nesta videira verdadeira, que é o teu Filho amado, o Senhor Jesus, para que assim possamos produzir muito fruto, Pai. Ó Deus amado e querido, justamente o que o Senhor espera é isso, que a gente produza fruto, Pai. E meu Deus, que o Senhor venha podar, venha tirar de nós tudo aquilo
aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não é aprazível aos teus olhos, para que assim possamos produzir mais fruto ainda. Ó Santo de Israel, eu lhe peço, alcance essa pessoa, esta vida, esta alma que ora junto comigo nesse momento. Meu Deus, que o Senhor venha atender, meu Pai, a oração do teu povo, da tua igreja, que o Senhor venha acudir esta pessoa naquilo que ela precisa, que ela necessita, que ela venha ver o teu toque, Senhor, que ela venha ver o Senhor agir na vida dela, em nome de Jesus. Assim te agradecemos por tudo, Pai, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida do teu povo, da tua igreja, pois reconhecemos que dependemos de ti. Se o Senhor não estiver nas nossas vidas, estaremos perdidos. Se não estivermos ligados nesta videira verdadeira que é Jesus, estaremos perdidos e não iremos produzir nada. Assim reconhecemos que dependemos do Senhor e nós queremos estar bem pertinhos de ti, queremos permanecer nesta videira que é o Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o Senhor para todo sempre, Pai, e que os teus filhos, Pai, a tua igreja, esses que me acompanham, Senhor, sejam alcançados por ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, fique na paz.